Olá, querido irmão, vamos continuar no nosso estudo, nossos devocionais na carta de Paulo aos Efésios, olhando agora o versículo 3, na verdade, Colossenses capítulo 1, versículo 3, até o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Nós vimos no nosso último devocional que as cartas tinham uma seção que era chamada de prefácio, onde o apóstolo sempre se apresentava, dizia quem ele era, e depois para uma breve sessão de ações de graça. Isso acontece em quase todas as cartas, e aqui nessa carta não é diferente. Do versículo 3 até o versículo 8, Paulo então faz uma ação de graças louvando aos irmãos da igreja pelas características que eram encontradas nele. Depois, de fato, ele vai entrar nos assuntos, nos argumentos que ele quer tratar. Uma coisa importante nesse pedaço que nós lemos aqui, desse período aqui de ações de graças, essa sessão, é que mais uma vez aparece aquilo que nós vimos na nossa pregação sobre Tessalonicenses, que é a presença desse tripé muito importante que Paulo sempre usa, que é fé, amor e esperança. E ele vai dizer que ele dava graça pela igreja de Colosso porque ele tinha ouvido falar da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Mas não somente a fé que eles tinham, mas do amor que eles tinham para com todos os santos e a esperança que eles tinham depositada em Cristo Jesus, na volta de Cristo Jesus. Ora, essas são três características muito importantes para a igreja e para todos nós. É preciso haver em nós essas três características. É preciso haver em nós uma fé, como é dito aos Tessalonicenses, que é uma fé operosa, ou seja, uma fé que resulta em ação. Porque nós cremos em Deus, porque nós temos confiança em Deus, porque nós sabemos quem Deus é e o que Ele fez na nossa vida, isso nos leva à ação. Então a nossa fé não é subjetiva, não é uma coisa abstrata, pelo contrário, a nossa fé está relacionada à nossa ação, à forma como nós somos igreja. Não apenas isso, mas também o amor, e é um amor que ele é direcionado ao nosso próximo, aos nossos familiares que estão na nossa casa, aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos amigos do trabalho e à nossa igreja, e para com todos os santos e para com todas as pessoas. Essa é uma das marcas da igreja do Senhor Jesus, esse amor para com todos. Mas não apenas isso, nós temos uma esperança. Essa esperança faz com que nós não venhamos a nos desesperar com as dificuldades da vida. Todos nós passamos por problemas, por dificuldades, nós passamos às vezes por mortes em nossa família e tudo isso às vezes nos leva a querer desesperar. Contudo, o cristão é chamado à esperança. Que esperança é essa? Onde está depositada essa esperança do cristão? Ora, essa esperança do cristão está depositada em Cristo Jesus e na sua volta. Nós sabemos que todas essas coisas que nós estamos vivendo fazem parte desse momento e fazem parte das consequências do pecado. Contudo, a nossa esperança é que tudo isso irá passar. E é assim que a igreja se move. Mas não apenas isso, mas ele diz também que nós vivemos também na verdade. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho. A igreja aqui foi louvada pelo apóstolo Paulo porque ela tinha fé, ela tinha esperança, ela tinha amor e ela vivia na verdade, e eles tinham a presença do Espírito Santo neles. Ora, todas essas características, elas não podem ser abandonadas.
elas precisam estar juntas. Não é possível ter fé operosa sem ter amor para com as pessoas. E não é possível ter amor para com as pessoas sem ter esperança, sem ter a certeza de que a dor vai passar, que a tristeza vai passar. E não é possível ter isso sem a verdade da palavra de Deus. E também não é possível ter essa verdade sem o auxílio do Espírito Santo, que nos guia e que nos ilumina. Portanto, essas são características da igreja de Colossos que precisam estar presentes em nossa vida: fé, amor, esperança, a verdade e o Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia abençoado, um final de dia abençoado na presença do Senhor, e que a graça de Deus repouse sobre você e sobre a sua família. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por cada um dos meus irmãos, e que nós de fato possamos entender a Tua vontade e ficarmos firmes na Tua presença, sabendo que é preciso haver em nós uma fé operosa, um amor abnegado, amor por todas as pessoas e uma esperança inabalável. Uma esperança não em líderes deste mundo, não em promessas desta terra, mas uma esperança fundamentada em Cristo Jesus, na sua vinda, a qual dará fim a todo o mal. Obrigado por a Tua palavra e ajuda-nos a entendê-la cada dia mais. Visita os nossos irmãos, muitos enfermos, muitos enlutados, muitos com dificuldades das mais diversas. Mas o Senhor é Deus sobre todos nós. E nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família e até o nosso próximo devocional.